Seja muito bem-vindo ao 8º episódio da EliteCast. E a minha convidada de hoje é a Raquel Quartiero. E nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre os motivos pelo qual o aluno desiste, né? E a gente não sabe a real motivo. Por que isso está acontecendo? Porque eu sou tão ruim assim? Será que a educação física realmente salva a vida ou ele enterra vidas, né? Será que a educação física ajuda mesmo? Será que a culpa é do aluno? Será que a culpa é minha? Será que a culpa é da minha mente, do meu coração? Será que o meu treino é uma bosta e o aluno não gosta e acaba desistindo? Enfim, tem vários motivos e nós vamos falar sobre isso agora, tá? E eu quis convidar a Raquel, é minha colega aí, a gente já treinou juntos várias vezes e hoje ela é referência no Brasil, trabalhando com, acho que ela vai falar melhor do que eu, mas se eu não me engano é específico para mulheres, tá? E aí, como é que tá? Tô fazendo um chimarrão aqui pra mim também. Show de bola. E aí, como é que Pô, tá? não, tô com saudade da gente fazer uns treinos junto. Pois é, tem que vir aqui na garagem, aqui em casa, aqui na garagem a gente montou, eu montei um espaço com plataforma e tudo. Só que agora eu Aqui na machuquei o garagem é pé, boa. guria. Machuquei o pé faz umas 2 semanas, eu tô nessa maratona de live e prática, e daí não tô conseguindo recuperar, mas aí eu vou ter que ficar uma semaninha parado. Só isso aqui tá mal, né? Eu tô meio que escondendo esse símbolo aqui, ó. Eu giro a cuia e escondo, ó. Entendeu? Ah, E aí, guria? Vamos lá, então. Vamos tentar sacudir a cabeça dessa rapaziada aí, dessa gurizada, mulherada aí da educação. bora. Hoje a gente vai falar sobre os motivos pelo qual os alunos desistem. E uma coisa, Rodrigão, que eu acho que tu vai concordar comigo, é o seguinte, na faculdade de educação física, a gente não aprende nada sobre a parte motivacional, de desenvolvimento pessoal, a parte de neurociência, de como o aluno se comporta, de como as pessoas se comportam, do que as pessoas sentem. Então, a gente precisa buscar conhecimento. Eu levei, puxa, um tempão buscando outros conhecimentos até chegar no que eu vou trazer aqui agora. Porque Sim. quando a gente está na faculdade, a gente acredita que é a periodização, é a fisiologia, é só a anatomia, tudo isso é muito importante. Né? O nosso treino ele tem que estar baseado em tudo que a gente tem de evidência, em tudo, né? Vamos partir do pressuposto que a gente sabe o que tem que fazer no treino para poder dar resultado. Beleza. Ótimo. Aí o que eu vou te trazer agora foram coisas que eu fui estudando ao longo do tempo e que agregaram muito. Exemplo, alguém aí já estudou um pouco de PNL? Programação Neurolinguística? Alguém já entendeu aí sobre formação, estudou sobre formação de hábitos? Sobre como o nosso cérebro se comporta na formação de hábitos. Tudo isso é muito importante para que a gente converse com o aluno. Agora eu vou te dizer, eu tenho 3 coisas aqui muito fortes que fazem com que o aluno desista e as pessoas nem sabem que estão fazendo. Nem imaginam que estão cometendo esse erro. O primeiro deles... Calma. Tipo, eu venho falando muito sobre a tal da empatia, né? Tipo, falta muita empatia do profissional com o aluno. Na verdade, com a humanidade, né? Falta empatia para todos. Mas no momento que tu tá dando aula pro teu aluno, o teu aluno te contratou, ou alunos, né? Pode ser um grupo. Cara, tu tem que ter empatia pelo ele. Como é que ele tá se sentindo hoje? Qual é o objetivo dele? Qual é o tempo que ele tem disposto a treinar? Será que o que eu estou fazendo está de acordo com a personalidade dele? O que ele está sentindo? Ah, eu não tô afim de treinar hoje. Beleza, vai pra esteira então aqui 15 minutos. Caraca, velho, o cara já falou, já pronunciou que não tá afim de treinar, que já brigou com a esposa, com o marido, já tá mal, e tu bota o cara aquecer na esteira 15 minutos. Cadê a humanidade? Cadê a empatia? Não, eu vou ficar com ele, eu vou dar mais atenção. Não, vamos fazer um treino rápido aqui, 20, 30 minutos. Vamos dar, sei lá. Eu tô muito apertando a tecla da empatia. Ponto. Aí eu acho que vai fazer total sentido o que tu vai falar hoje, né? Porque tá faltando essa parte humana. Né? A gente está fissurado por peito grande e bunda grande. É só físico. Tá aí a parte psíquica. É totalmente abandonada, a parte da emoção, né? E, enfim, vai fazer total sentido o que tu falou. Então, cara, achei sensacional o tema. E fala um pouco pra galera que não te conhece. Tipo, o teu público que tu atende há bastante tempo é para mulheres, né? Bom, deixa eu falar rapidamente o que eu venho fazendo. Estou educadora física desde 2004, né, e venho atuando. Eu já dou aula desde a adolescência. 2004 Eu eu tenho entrei na na capoeira há 20 faculdade. anos.
Fiz Né? quatro Eu entrei tenho e me formei. 39 anos, dá para falar, sem problema nenhum, não tenho problema em falar. Tenho 39 anos. E há 5 anos eu venho desenvolvendo o trabalho online. Nesse momento que eu comecei a desenvolver o trabalho online, a gente precisa criar ferramentas, não só no trabalho online, como no presencial, a gente precisa criar ferramentas para se certificar de que o aluno vai conseguir se manter treinando. Eu tenho um baita de um segredo, 2 baitas segredos que eu vou revelar mais no finalzinho aqui da live, sobre coisas que têm sido extremamente efetivas no que eu venho fazendo com meus alunos. Então, há 5 anos eu venho atuando no digital. Hoje eu tenho um aplicativo que chama RQX System e ele é uma espécie de Netflix da saúde, que lá tem os pilares de treino, alimentação, mentalidade e comunidade. Né? Tem comunidade ali dentro, tudo dentro do aplicativo. Isso, tudo começou só comigo e hoje outros profissionais de educação física estão dentro do aplicativo. E eles passam, quando eles vêm para o aplicativo, né, quando eu chamo eles para trabalhar junto comigo, junto no RQX System, para formar o time, Legal. basicamente eu passo por uma mentoria com eles, né, dou tipo uma mentoria de como se comunicar melhor com o aluno, de como falar melhor com o aluno, que são esses segredinhos que eu vou passar aqui agora. E que vem dando muito certo, né? Porque eu te disse, eu venho fazendo isso há 5 anos e isso tem se mostrado muito eficaz. A primeira delas, Rodrigão, é a gente não explicar para o aluno o que ele vai sentir. Exemplo, tá? As pessoas vêm no Instagram e vêm rede social e acham que quem treina tá sempre mega motivado, tá sempre mega animado, tá sempre, tô pronto para treinar, meu Deus, que maravilha treinar. E o aluno, ele se sente um merda se ele não tá se sentindo motivado. E aí tá em tu mergulhar na cabeça dele e dizer assim, olha só, realmente tu não vai estar animado todos os dias jogando confete pra cima pra treinar. Tu não vai. Né? Tu não sente aquele mega entusiasmo como se estivesse num carnaval pra treinar. De vez em quando a gente se sente assim, mas grande parte das vezes ou tu tá neutro, ou tu não quer treinar. Porque o nosso cérebro, ele quer economizar energia. Ele não quer fazer esforço. Então, eu, o Rodrigo e todo mundo vai querer sentar e mexer no Instagram ou ver um Netflix em vez de treinar. Naquele primeiro momento. A gente quer procrastinar. Diz assim, puta, vou ter que fazer um esforço, não quero. Só que a gente já entendeu que a gente tem que ir lá e fazer. Só que o aluno que está começando, ele acha que eu e o Rodrigo somos mega empolgados. E que a gente treina porque está sempre empolgado para treinar. Não é assim. Não é assim. Então, tu tem que dizer pro aluno, primeira coisa, olha só. Porque o aluno diz assim, eu queria ter tua coragem, eu queria ter... não, eu sou muito preguiçosa para treinar. Eu digo assim, eu também sou. Bem-vinda. Só que mesmo com preguiça, eu vou lá e faço. Mesmo sem ânimo, eu vou lá e faço. Então, tu é normal. Tu não espera ter ânimo para fazer. Eu não tenho dúvida que uma palavra dessa ajuda muito o aluno a entender da situação, né? Porque se tu não fala isso, sai da tua boca isso, o aluno se sente mal. Não, eu que sou o problema, eu que sou o problemático, aí já não consegue ir treinar uma vez, já entra na zona de conforto, já não... É aquela coisa, né? Tu não foi na segunda, não foi na terça, tu já emenda a semana toda. Isso de fato acontece, né? Não sei se é uma coisa automática, mas no momento que tu expõe isso pro aluno, olha só, não é fácil, viu? Não é fácil. Tu vai ter dias que tu não vai estar motivado, mas tem um ponto importante, que é a disciplina. Qual é o teu foco? Qual é a tua visão do futuro? O que tu quer com o meu treinamento? Quer perder 10 quilos? O médico pediu para tu treinar porque tu vai ter que tomar remédio, porque tu tá com pressão alta, ou gordura, enfim. Ou tu não consegue brincar com teu filho. E eu falo sempre sobre isso, Raquel. Tipo, tá, o aluno te contrata. Beleza, ele quer emagrecer. Tá, mas qual é a real necessidade que ele quer emagrecer? Por que ele quer emagrecer? É vergonha do corpo, que não bota mais a calça. A mulher tem vergonha do corpo, não bota mais biquíni. Opa! Estamos começando a entrar na real necessidade. E tem uma estratégia bem legal, que eu até aprendi com a Meris essa. E dá certo na maioria dos casos. Tipo, quando o aluno começa a desistir, eu falo, vem cá, tu desistiu de brincar com teu filho, tu desistiu do teu objetivo de botar biquíni na praia. Isso sempre ajuda um pouco. Trabalho muito aqui emocional. Eu lembro quando a gente fechou o contrato, lá na Gol a gente usava muito isso. Tipo, tá, qual é a tua real necessidade? Por que tu tá aqui, né? E eu creio que o aluno sabendo disso, tu mostrando para ele, caraca, velho, não vai ser fácil. Mas tu tem uma meta, tu tem um objetivo, não esquece dele. Eu tenho meus também e todo dia eu não vou estar motivado, mas eu tenho disciplina. A disciplina entra nos dias que eu estou desmotivado, ponto.
né? Isso aí ajuda, não tenha dúvida. Então tu tá desenrolando Então, ainda, esse é o primeiro motivo. isso é a primeira, assim, eu falo muito isso para as alunas, porque vem muitas essas perguntas, ah, mas é que eu não tenho ânimo, ah, mas é que eu não tenho coragem. Na hora que tu quebra essa crença limitante, que tu não precisa de coragem, não precisa de ânimo, e não precisa estar entusiasmado para treinar, que tu simplesmente tem que ir lá fazer mesmo sem vontade, muda tudo. Porque aí a pessoa não se sente uma merda. E tu tem Sabe? uma estratégia para tentar ajudar isso, porque é natural. Tipo, eu também passo por isso, né? Desde quando eu abri aqui essa empresa nova, né, a nossa casa, eu não venho treinando como eu treinava antigamente. Eu treinava 6 vezes e tinha dias que, cara, não tô afim. E de 6 vezes por semana, eu caí para 4 vezes a semana meus treinos. Tá bom ainda, tá acima da média. Mas eu sempre treinei 6 vezes a semana. E os alunos, como é que tu faz para driblar isso? Não sei se faz parte do teu conteúdo, mas tipo, tem uma estratégia, alguma coisa? Tipo, minha estratégia é tentar mostrar para ele, cara, tu tem um sonho, vai desistir dele. E o teu? A primeira estratégia que eu faço, e isso estão nos vídeos de dentro do meu aplicativo, é o seguinte. Na hora que eu estou começando a sessão de treino, que eu faço uma mobilidade, uma estabilidade de aquecimento ali, de 2 minutinhos, no momento que eu estou fazendo a mobilidade e estabilidade, eu já estou fazendo ela mentalizar o que ela está sentindo. Digo assim, não sei como é que tu está hoje, talvez tu não esteja com muita vontade de treinar, mas está tudo bem. Lembra que a tua recompensa tá daqui 12, 13, 14, 20 minutos na hora que tu acabar o treino. Que tu vai te sentir de alma lavada por, mesmo estando com preguiça, tu foi lá e treinou. Então, em 30 segundos eu falo isso no início do treino. Então, eu tô fazendo ela visualizar como ela vai se sentir no final da sessão. Sim. Primeira coisa. Então, já tá entrando PNL aí na veia. Claro. Claro. Já tá entrando. Eu tô fazendo ela visualizar como ela vai se sentir. Eu assim, ó, te visualiza. No final da sessão, tu vai dizer assim, nossa, que bom que eu treinei, nossa, que bom que eu venci essa vontade de não fazer nada e fui ali, fiz, mesmo sem vontade. Eu digo, ó, tu não é o que tu pensa, tu é o que tu faz. Se tu tava com preguiça, mas mesmo assim foi lá e treinou, logo tu é uma pessoa que te preocupa e tá disciplinada e tá tudo bem, e fez. Então eu vou implementando esses estudos na cabeça da pessoa, no vídeo. Nos primeiros 30 segundos, 1 minuto do treino. Aí ela já chega ali desmotivada, ela já chega ali não querendo, aí tu dá no meio no laço. E eu pergunto assim, cara, tu não tava com vontade? Tá tudo bem, é assim mesmo. Tu vai trabalhar com vontade, às vezes? Nem sempre. Às vezes tu cuida do teu filho às vezes tá enchendo teu saco ali, e tu pensa, ai meu Deus, eu só queria descansar um pouquinho. Mas tu vai lá e cuida do teu filho porque tu tem que cuidar. Tu não deixa de cuidar só porque tu não tá com vontade. Eu digo, as coisas tu não precisa fazer com ânimo. Então eu dou essas pequenas frases de confirmação para dizer assim, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso é a primeira coisa. Isso não deixa de ser uma evolução da educação física, né? Porque eu tô percebendo isso, o Cleito falou isso ontem também, sobre as dimensões, né, da educação física, ele falou muito sobre isso, que o início da aula do box dele, ele faz essa parada mais PNL, assim, faz uma parada de reflexão do dia. Enfim, achei muito top quando ele falou isso ontem, e tu reforçou aqui mais uma vez. E eu creio que isso é uma... E é rápido, né, Rodrigão? Né? Eu faço isso em 2 minutos, durante a mobilidade e estabilidade. Claro. Durante. Sensacional, sensacional. Isso é a primeira coisa. E eu vou dizer assim, ó, 80, mais que 80, 90% da galera só foca no físico, né? E por que será, Raquel? Isso é estatística, tá? Não estou inventando. 95% não completam 1 ano e 67% não passam de 3 meses, né? Será porque tá focado só no físico? Provavelmente, né? Só no físico, é o treino, é treino, é treino. Não, mas daqui a pouco o cara não tá legal para fazer aquele treino lá. Ele não tá legal para fazer aquele treino que tá montando. Ele precisa só de um momento de PNL que a gente tá falando, né? Sei lá, é meio louco isso, né? E é um erro nosso, como educador físico, não entender essas dimensões emocionais e não conduzir. Então, se teu aluno também está fracassando e desistindo, um pouco dessa culpa é tua, dessa responsabilidade é tua, por não empatizar, como tu estava falando, de entender as dimensões da alma. Né? O que ele está pensando? Quando alguém diz assim, não tenho ânimo. Peraí, tá tudo bem não ter ânimo. É a primeira coisa que tu tem que saber.
Tá tudo bem não ter ânimo. Nem sempre tu vai treinar com um monte de vontade. Esse é o primeiro segredo. A pessoa, quando tu fala isso, ela tem um alívio. Ela diz assim, ufa, eu não tô errada então. Eu não sou louca, eu não sou diferente de todo mundo. Ela também tem preguiça, mas ela vai lá e faz. Sim. Ela fica aliviada com isso. Essa é a Tá. primeira coisa. E por isso que é uma Agora coisa muito simples que a gente está falando aqui, mas ela é muito poderosa. Agora deixa eu girar a cadeira aqui. Eu vou entrar agora o personagem militante da educação física para indicar o Possebon, tá? Mas eu acho absurdo isso. Isso não ensina na faculdade. É bobagem. Que a Raquel tá falando? Que tá falando, Raquel? O negócio é peito, o negócio é treinamento, é pesado. Que negócio de PNL, isso é com a psicologia. Que bobagem, cara. Cadê estudo científico provando isso? É o que acontece. Com certeza que tem 270 pessoas aqui. Uns cinquentinha, porque é a galera que está mais acostumado comigo, mas deve ter uns 50 aqui que deve estar pensando nisso. Mas que quanta bobagem! E a galera que não nos conhece, 90%, é hater, é metendo pau. Né? E o que tu responde para esse militante que acabou de falar isso para ti? Galera, se tu tá afirmando uma coisa dessa, de que é besteira tu empatizar com teu aluno e quebrar, entender... O Rodrigão começou falando de empatia. Não adianta a gente falar de corpo, de treinamento, sem falar de mente antes. E aí não sou eu que estou afirmando. Tá aí a psicologia positiva, tá aí um monte de ferramentas neurocientíficas e papers e um monte de coisa, um monte de livro. Aqui eu tenho um livro aqui na minha frente, Jeito Harvard de Ser Feliz, que tem um monte de estudos mostrando de que maneira as pessoas se motivam mais. Tem um outro livro sobre o poder do hábito. Quem é que já leu O Poder do Hábito, O Jeito Harvard de Ser Feliz? Se tu não leu isso ainda porque tu tá focado só em periodização, só em fisiologia do exercício, tu tá fazendo teu aluno desistir. Tem que Tu estar não tá, se tu tem que entender as dimensões da mente antes, tanto quanto as dimensões do corpo. Senão teu aluno vai falhar. E a culpa é tua. Depender da faculdade, tu tá morto, entendeu? Tu tem que estar sempre em constante evolução. Não adianta sempre atrás aprender. Puxa, tem tanta coisa que a gente pode aprender na educação física, né? Para evoluir como pessoa, evoluir como profissional e não ficar só na parte física. Eu falo 3 coisas sempre, que o profissional foca no físico. Ele esquece a parte psíquica e a parte social da parada, né? Enfim, continua aí, bora lá. Segundo motivo. Continuando, tá? Um outro grande problema é na hora que o professor está dando uma instrução de uma correção técnica de um exercício, ele dá muita informação ao mesmo tempo. Muita informação ao mesmo tempo. Exemplo, a pessoa está começando a aprender o agachamento. E aí, o professor dá 30 correções ao mesmo tempo. Ó o pé, ó o joelho, ó as costas, ó não sei o que lá. E querer que o aluno faça perfeito o exercício de primeira. Obviamente, a gente não pode deixar a pessoa fazer algo errado que ela possa se lesionar. Claro. Mas existe uma progressão de evolução também da execução técnica e de coisas que tu vai te preocupar mais no início para que ela não se lesione e faça melhor. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, eu digo, vamos fazer um checklist, exemplo de baixo para cima no agachamento. Primeira coisa, o peso do pé, vou dar um exemplo aqui, tá? É no calcanhar. Faz agora X repetições aqui, 10 repetições, focando o teu peso no calcanhar. E ela tá meio com as costas meio tortas, sabe? Mas eu deixo assim, eu não falo naquele momento, eu só digo assim, beleza, focou o peso no calcanhar? Focou. Porque se eu digo para ela cuidar o calcanhar e ao mesmo tempo ela cuidar a postura das costas, ela não vai fazer nenhum nem outro bem, porque ela tá aprendendo. Exatamente. E aí, no momento que eu dou muita informação, a pessoa gasta muita energia e não faz nada direito. E ela se sente uma merda. Porque ela diz assim, cara, mas eu não tô conseguindo. E se tu dá uma vitória de cada vez, tu vai dando reforço positivo para ela. Viu? Tu acertou o peso no calcanhar. Beleza. Agora, vamos direcionar a ponta do joelho na direção da ponta do pé? Continua com o peso no calcanhar. Agora direciona o joelho. Ótimo, beleza. Conseguiu. Tá bom, o joelho tá bom aqui, mas ainda pode melhorar mais um pouquinho. Às vezes isso demora mais de uma aula, né? Às vezes é uma semana, às vezes é 2 semanas. Tu deu tanta informação no dia, beleza, tá bom hoje, amanhã a gente continua, ou semana que vem a gente Exatamente. continua.
Exatamente. Então, tu vai dando progressões também de correção técnica. E eu vou trazer um exemplo. Quando eu fiz a aula de abdominal hipopressivo e eu peguei alguém para me ensinar, pô, abdominal hipopressivo é algo desafiador, né? Aprender toda a postura dele, fazer a sucção da barriga. E eu me lembro que a professora me ensinando, e eu já como educadora física, tá? Isso uns 2 anos atrás. Ela me dava tanta informação ao mesmo tempo que eu que sou coordenada para aprender as coisas, me sentia a pior do mundo. Porque eu ombro, porque eu não sei o que lá, não sei o que lá, e eu não fazia nada direito. Eu me senti uma merda. Uma porcaria. Assim, cara, se eu me sinto frustrada, assim, imagina um aluno Sim. aprendendo. E aí eu desenvolvi a minha técnica de ensinar o abdominal hipopressivo. Né? Eu disse, cara, esquece postura primeiro. Vamos aprender só a primeira parte da sucção da barriga. Porque na primeira aula, tu não vai conseguir sugar a barriga lá para dentro, porque isso envolve coordenação. Assim, então, a tua primeira vitória é só sentir X, Y, Z. Esse é o teu objetivo pro final da aula. Então, eu digo qual é o objetivo no início da aula. Ó. Nessa aula, no finalzinho, tu vai estar te sentindo assim, assim, assado e vai ter conquistado X, Y, Z. Então, a pessoa sabe exatamente a conquista que ela vai ter. Ela visualiza, sabe? Isso também é bom pra caramba. Deixa eu fazer um comentário com isso. Tu falou sobre agachamento, tá? Aprendizagem do agachamento. E a galera que não sabe agachar. Porque para tu ensinar o agachamento, tu precisa dominar o exercício. Não só agachamento, tá? Supino, flexão de braço, pull-up, rosca direta, qualquer exercício, tu tem que dominar. E eu lido com bastante profissionais, Raquel. Eu tenho 4.500 na plataforma hoje. E mais o e-book, mais passa de 10 mil. E lá nos 4.500 vocês têm que fazer tarefas. E não estou falando mal deles, é dado, tá? Eu vejo, meu papel é como mentor corrigir eles e corrigir de boa. Só que uma das tarefas é justamente eu ver eles agachando. Não, manda um vídeo, deixa eu ver tá agachando, fazendo supino, agacha, press, terra. E eu vou dizer assim, a maioria não sabe. Não sabe. E beleza, vamos corrigir então, beleza, olha só. Aí vem a parte didática, a parte pedagógica que está faltando, que eu acho que é isso que está falando. Né? Nós, como profissionais, como educadores, que muita gente mete pau para quem chama educador físico, né? Se eu virar a cadeira aqui, vou te xingar porque tu falou educador físico. É outra barbaridade. Nós estamos educando as pessoas a treinarem. Mas beleza. Nós estamos, por exemplo, o cara postou o vídeo lá. Beleza, cara, didático, pedagógico. Olha os pés. Vamos começar pelos pés. Exatamente, eu começo pelos pés também. Cara, olha só as bases. Teu pé tá reto. Faça o seguinte, afasta um pouquinho mais. Deixa o pé um pouquinho fora do quadril, olha para baixo, do certo, rota um pouquinho para fora. Beleza. Esse é o primeiro ponto. Agora, tu vai fazer um agachamento focando no teu joelho. Teu joelho tem que acompanhar a ponta do pé. Vai lá, desce. Inclinou o tronco. Beleza. Tá, cara, show de bola. Ajeitou o pé, ajeitou o joelho. Olha só, outro ponto. Tenta manter o tronco mais vertical. Não é horizontal, é vertical. Aí o cara consegue. Que milagre. Eu expliquei para ele detalhadamente, sem pressa. E se ele não entendesse a questão do tronco na hora, beleza, semana que vem a gente não tem carga, não vai machucar, é muito difícil. Né? Tem que ter esse feeling que tu falou. Não vou fazer ele fazer várias repetições, joelho para dentro, fazendo joelho para dentro. Olha, opa, não, calma, vamos botar joelho para... Enfim. Rodrigão, tu não tem noção do orgulho que eu tenho, porque as pessoas pensam assim, mas a Raquel dá uma aula só online, como é que ela corrige uma aluna sem tocar nela, sem olhar para ela o que está acontecendo? Quando tu faz o checklist da execução técnica certinha, é incrível. As minhas alunas postam vídeos dentro da comunidade que tem dentro do aplicativo, fazendo agachamento. Eu tenho vontade de chorar de alegria. Assim, eu fico tão alegre, porque como eu dei o checklist baseado em PNL e com as correções devidas, né, de progressões, as minhas alunas agacham assim, ó, exatamente como tá falando. Pezinho direitinho, começa o agachamento pelo joelho, peitinho ereto, sabe? Cara, eu tenho tanto orgulho. Por quê? Porque na hora que eu tô passando o exercício, eu vou fazendo o checklist de correção. De baixo para cima, de cima para baixo, né? E vou fazendo reforço. E aí? O peito tá aberto? E aí? Tá sentindo o abdômen? O core contraído? Eu não falo core porque elas não sabem o que é core. Então, a região central do corpo tá sentindo contraído, o tronco? Eu uso termos, aí é o próximo passo, tá? Falar técnico acaba com o nosso aluno.
Porque ele não entende termo técnico. O nosso aluno não entende o que é core, ele não entende o que é, às vezes, flexionar, o que é estender, o que é abduzir, ele não sabe isso. Então, para o teu aluno não gastar energia e receber a informação rápida e fazer o que tu precisa, tu tem que falar a linguagem dele, para ele poder entender. Se tu tiver que falar dobra o joelho, fala dobra o joelho. Estica! Estica, se tu tiver que falar algo assim mas das tem que falar costas. estender, eu sei, tem que falar estender, mas o aluno não sabe disso. Ele não sabe. E aí, isso é PNL também. Se, por exemplo, tu tá tentando corrigir o teu aluno, tu fala uma palavra que ele não conhece ou que ele vai ter que raciocinar muito até entender, ele já fez umas 10 repetições e não entendeu o que é para ele corrigir. Porque tu não falou o que ele entende. Sim. Então, se tu tiver que falar dobrar, se tu tiver que falar, por exemplo, quando eu vou falar sobre como fazer o abdominal e vou falar sobre assoalho pélvico, eu brinco com a minha aluna assim, olha só, se eu te falar o jeito certo de fazer abdominal aqui, usar termo técnico, tu não vai entender porcaria nenhuma. Aí eu pareço inteligente, mas tu não entende nada. Se você falar assoalho pélvico, músculo X, Y, Z, tu não vai entender. Então, é o seguinte, ó. Pra tu fazer o abdominal certo, tu tem que fazer a musculatura, usar a musculatura de segurar o xixi. Faz aí. Imagina que tá no banheiro fazendo xixi, daí tu segura o xixi. Sentiu? É isso. Eu vou criando analogias para que ela entenda fácil. Daí eu digo assim, ó, se tu fizer um abdominal fazendo a força de fazer o cocô, faz aí a força de fazer o cocô. A gente coloca a barriga para fora, não é? Ah, sentiu a força de fazer o cocô? Tá errado. Não é essa força que tu vai fazer para fazer o abdominal. Então elas entendem. Porque se a gente diz, ó... Qual é a minha definição de stiff, né? Na hora de passar. Beleza. Galera, olha só. Tem professor que não sabe fazer stiff, tá? Seguinte. Inclina o tronco, empina a bunda até sentir atrás. Deu? Aí é uma brincadeira, né? Tipo, inclina, empina a bunda até sentir. Sentiu atrás com a bunda empinada e com o tronco inclinado, esse é o stiff. Agora, não pode perder a lombar, não pode, não, enfim, tem que manter a coluna. Mas não, isso que tu falou faz total sentido da minha maneira de dar aula. Sempre foi assim, né? Eu sempre fui mais aberto. No início, quando eu era mais cri-cri, eu era contra falar esticar. Né? Porque a gente aprende. Eu também. Quem nunca passou por essa fase, né? Quem nunca? Tipo, a gente tem uns vícios da faculdade que é uma merda. Que faz com que o nosso aluno desista. E tudo isso que tu falou, tanto o motivo 1, 2 e o 3, envolve empatia, né? Tudo é questão de empatia. Pô, tu ficar enchendo o saco do aluno, tentando corrigir o agachamento, tentando corrigir o abdômen, 10 minutos, cara, tu não tá tendo empatia, tu tá enchendo o saco do aluno, calma, relaxa, né? E eu não sei se tu vai ter mais um motivo para falar, que eu vou falar um aqui, que talvez, não sei se vai fazer sentido. Eu acho que para mim, o quarto, podemos botar o quarto motivo aí, é o treinamento em si, o treino, a estrutura do treino. Né? Eu creio, Raquel, que pela minha vivência nesses 3 anos dando-lhe no meio e muito conteúdo e ajudando muita gente, mentoria da galera, é a estrutura do treino não estar compatível com o aluno. Exemplo claro que eu uso, que eu recebo muito hater de pessoas que não me conhecem, né? Depois que ele entende o contexto, pede até desculpa. É tipo assim, ó, o aluno quer emagrecer 20 quilos. Aí o profissional, o que ele faz? Aquece na esteira. Se não tem esteira, aquece alguma coisa mais normal e vai direto para o treino de força. Nada contra a força. Eu sou fanático por força, a Raquel sabe. A Raquel também é. Nós somos fanáticos por força. Beleza. Mas se o meu aluno está com 20 quilos, desesperado, depressivo, baixa autoestima, querendo emagrecer, na balança, ele quer emagrecer na balança, é ali que está. O pesadelo dele é aquele número, 130, 90, sei lá. Eu não vou ficar aplicando extensor, flexor, leg, rosca direta, extensor, 1 minuto e meio de intervalo, 8 exercícios, e depois volta para a esteira ou bota ele para aula de ginástica. Para mim, um dos principais motivos que faz um desistir para ter essa percentual de 57% é a estrutura do treino não estar compatível com o aluno. Ponto. Ah, mas que absurdo, eu quero ver um estudo científico para falar isso que está falando. Cara, não existe estudo científico falando sobre empatia, sobre resultado, né? Enfim, resultado para a personalidade do aluno. Por que tu não faz o seguinte, então? Pô, no primeiro mês, eu vou entregar HIIT, vou entregar um treino mais um ódio, vou aquecer mobilidade e estabilidade, talvez fazer uma técnica de agachamento, que eu acho que é importante, um supino para melhorar o burpee, melhorar a flexão de braço, sei lá, velho. E vou direto pro ódio, deu? Vou direto pro que interessa. 30 minutos de treino, entrega o resultado, beleza. Começou a entregar resultado o primeiro e segundo mês, aí tu começa a botar o teu método um pouco ali, porque o aluno já vai estar motivado, né?
Motivado não diariamente, que nem tu falou, em total sentido. Ele não vai estar motivado sempre, mas já entrou na rotina dele, ele já viu o resultado. Opa! Já muda um pouco. Aí, beleza, faz o que tu quer. Mas no primeiro momento a gente tem que entregar o que o aluno precisa. E nem necessariamente vai ser o rosca direta, vai ser o tríceps. E eu creio que isso é um ponto que faz com que as pessoas desmotivem. A desmotivação constante, sem o PNL, sem essa estética técnica que você está falando, é óbvio que ele vai parar de treinar. É óbvio, porque tá uma bosta o treino. Ele não tá vendo resultado, por mais que força dá resultado, mas ele não tá vendo o que ele quer ver ali no número da balança. Todo mundo sabe que massa magra pesa mais que gordura. Qualquer pessoa sabe disso. E, cara, então eu vou abrir mão da força um pouquinho só, porque eu gosto de força, eu sei que é das principais valências. Depois eu boto a força. Relaxa, depois. Primeiro deixa eu conquistar o aluno, deixa eu ter empatia primeiro. Deixa eu quebrar um pouco o que eu acredito, que na verdade não tem nada de errado aplicar só odd, né? Não tem nada de errado aplicar só HIIT, convenhamos, né? Mas tudo bem. Mas eu gosto de força. Não, até porque a gente desenvolve o trabalho de força dentro do odd. Claro, né? Estamos desenvolvendo o trabalho de força junto. O cara tem que ser um pouco mais... tem que falar na linguagem deles. Da galera que acredita que hipertrofia é a única arma possível do treinamento físico, em máquinas, né? Porque esse é o meu maior público, né? É a galera da musculação. Meus haters são da musculação, né? Os fisiculturistas, os maromba lá. Mas os maromba é 1%, né, Raquel? Então, outro ponto. Os profissionais de educação física, de uma maneira geral, claro, não tem exceções, né? E eu acho que eu estou fazendo um trabalho bom porque eu estou abrindo a mente da maioria da galera que me segue, que compra o meu curso, até participa dos eventos gratuitos, é que 1% é maromba, psicopata do treino, o rato de academia. Tu não tem que focar esse cara, tem que focar a galera normal, a população normal, né? E o pessoal não foca a população normal. Essa é um dos motivos. Enfim, não sei se tu concorda. Quarto motivo é a estrutura do treino não estar compatível com um aluno. Basicamente assim, ó, eu e o Rodrigão, a gente pensa do mesmo jeito o treino, né? A gente pensa do mesmo jeito. Fisiculturismo, jeito musculação tradicional, basicamente se trabalha musculatura, exercícios muito mais isolados, com uma estrutura muito... uma periodização muito característica do fisiculturismo. E o fisiculturismo, ele não desenvolve a pessoa em todas as valências físicas. Basicamente, o fisiculturismo ele te faz ganhar um pouco de massa muscular ali, mas ainda assim, se tu prioriza demais exercícios isolados, tu tá deixando o treino mais longo, mais demorado, porque tu vai trabalhar o músculo de cada vez, né? E nem sempre isso é tão eficaz para a liberação hormonal que vai gerar hipertrofia. Nem sempre. Então, qual é o que... Rodrigão, se eu falar alguma besteira, me corrige, tá? No jeito de pensar aí. Quando a gente pensa em funcionalidade, em adequar... Por exemplo, o maromba, talvez ele tenha 2 horas por dia para treinar. Eu amo treinar, mas eu não tenho 2 horas por dia para treinar. Hoje em dia, eu tenho meia hora para treinar por dia. Eu não estou mais competindo como atleta, então eu também não preciso dessa performance de horas por dia. E eu venho, Rodrigão, treinando há 1 ano e meio em casa. Em casa. Eu não tô indo para um lugar treinar. Então, tá ali minhas coisas ali, ó. Você vê ali, ó. Aham. Show. Então, o treino bem feito, dá para fazer em pouco tempo por dia. Então, a primeira coisa que tu tem que saber, qual é o tempo que o teu aluno disponibiliza? A sessão não necessariamente precisa durar 1 hora. O que tu precisa entregar pro teu aluno é resultado. Não importa se é em 20 minutos ou se é em 40 minutos. Mas tem que adequar o que ele precisa de tempo. Muita gente não tem 2 horas para se deslocar até a academia, voltar para casa e aí tu impede que a pessoa comece por causa disso. Então, no momento que a gente escolhe também exercícios integrados e multiarticulares, a gente também faz uma liberação hormonal maior, de testo, de GH, do monte de coisa. Tu sabe um paper, Rodrigão, que diz, que testou quem aumentava mais a circunferência de bíceps? Quem treinava só bíceps ou quem treinava só agachamento? O resultado final desse estudo mostrou que quem fez agachamento, sem fazer rosca direta, aumentou mais o bíceps do que quem fazia só rosca direta.
Por quê? Capaz. Por quê? Porque quem faz o agachamento, como é um exercício multiarticular mais integrado, ele libera mais testa e mais GH do que quem faz só rosca direta. Então, como é importante fazer exercícios integrados e multiarticulares. Eles vão te gerar mais hipertrofia e te economizam tempo do treino. Né? E te economizam tempo do treino. Então, enfim, eu não sei nem por que eu estou falando tudo isso, mas é o negócio da gente empatizar com o aluno e saber quanto tempo ele tem disponível. Quanto tempo ele tem disponível para conseguir chegar no resultado dele. E aí eu ia entrar na última parte de PNL. Não fale para o aluno o que ele não deve fazer. Fale o que ele deve fazer. Fazendo um exemplo de PNL claro aqui, tá? Se eu falo para ti, sabe aquelas placas que tem assim, não feche o cruzamento? O que tu imagina quando fala não feche o cruzamento? Tu imagina o cruzamento fechado. Aí tu tem que pensar como tu deixa um cruzamento aberto. Tu vai ter que fazer um caminho a mais para poder chegar na solução. E tu gasta energia com isso. Mas agora, se na placa diz assim, deixe o cruzamento aberto, tu já imagina o cruzamento todo aberto. E naturalmente tu já imagina freando o carro antes. Sim, faz sentido. É a mesma coisa. Então a gente faz um caminho mais curto para chegar na solução. O nosso cérebro, ele não registra a palavra não, não. Ele só registra não assim, posso fazer tal coisa? Não. Mas ele não registra assim, ó. Não faz o agachamento com as costas curvadas. Tu imagina as costas curvadas. Aí tu tem que imaginar como é umas costas retas. Tu tem que fazer um caminho mental maior para chegar na solução. Então fala pro aluno o que tu quer dele, não o que tu não quer. Ótimo. Já dá trabalho pra caramba treinar. Entendeu? A gente já gasta uma energia, tu já tá com preguiça, tu já tá formando um hábito novo, tu tá construindo uma rota neural nova. E se tu dá informações que vão ter que fazer o teu aluno pensar mais, tu tá gastando a energia dele e tu tá fazendo ele desistir. Entendeu? Total então, quando eu dou uma correção técnica para um aluno, eu digo, faça tal coisa. As tuas costas têm que ficar dessa maneira. Então, digamos assim, de 10 informações corretas que eu dou, eu digo uma do que não é. Ó, as costas não é curvada, tá? As costas é aberta, mas eu dei um monte de informação correta. Então, eu já faço ele visualizar o correto. E eu economizo a energia dele. Parece muito idiota o que eu tô falando. Mas ele faz uma diferença absurda. Absurda no meio do treino. E se tu consegue ter essa alunos... performance no online, imagina no presencial, se o cara consegue... Imagina no presencial. Meu Deus, velho, tu tá em contato com o grupo, tu tá em contato com a dupla, com o trio, não sei se as pessoas dão aula individual. Eu incentivo o personal trainer hoje individual, tá perdendo dinheiro. Tem condições de dar aula em dupla, em trio, eu sempre falo isso, né? Então, não sei se tá dando aula individual, dupla, trio. Imagina tu ter isso, essas técnicas no presencial, cara, potencializa muito mais, né? Então, é sensacional isso que tá falando, né? E essas pessoas enxergassem que o treinamento físico não é só a parte física, o jogo vira, Raquel. O jogo vira, não tem como não virar. Tu vai ser indicado pelos outros. Eu falo muito sobre alívio de dores, né? Ninguém aperta nessa tecla. Aliviadores. Caraca, velho. Pô, tu tem um aluno que tá com dor no joelho, tá com dor na lombar há anos. Aí tu começa a entender o corpo, né? Não, eu tenho que trabalhar uma estabilidade da lombar ali. Talvez o quadril tá travado. Vou fazer um trabalho de mobilidade de quadril, alongar, enfim. Só o fato de tu acrescentar mobilidade e estabilidade no aquecimento, tu já vai conseguir alguns benefícios extras para ele, além do emagrecimento, que é alívio de dores. E como, Raquel, isso aí é estatística que eu estou recebendo, tá? Eu recebo muito depoimento, né? É de 0 para 100, é de 5 para 30, é de 30 para 120, é absurdo o crescimento. Chega a ser de 100.000% o crescimento da galera. De 0 a 100, enfim, é absurdo. E eu percebo um padrão. A maioria deles é por mobilidade e estabilidade. É por começar a aplicar mobilidade e estabilidade e aliviadores. A maioria. É assim, ó, 70%. Depois, é claro, entra o HIIT, entra o OD, entra outras coisas. Mas tudo começou pela mobilidade e estabilidade. E é uma forma de entregar um resultado diferente que lida com empatia também. Então, e linkar, né, Rodrigão? E linkar, fazer toda a sessão de treino, ter coerência da mobilidade e estabilidade até o final.
Sim. Exemplo, tá? Burpee é um exercício desafiador para quem nunca fez. Aí, se tu vai aplicar um burpee em alguém que nunca treinou, exemplo, tá? Tô dando um exemplo de um exercício. Nunca treinou, não tem um bom padrão de movimento, não tem mobilidade, não tem estabilidade. A pessoa vai se sentir uma idiota fazendo, toda descoordenada, pode se lesionar e vai ficar muito frustrada. No meu programa de 8 semanas que eu tenho dentro do aplicativo, a aluna ela vai fazer burpee na semana 7 e na semana 8, tá? Ao longo daquelas semanas, ela vai aprendendo cada parte do burpee sem nem perceber. Só a prancha, só o apoio, só metade do burpee, a parte do agachamento, o pedacinho do agachamento com salto. E no final, lá na sétima e na oitava semana, ela começa a fazer o burpee e chega na oitava semana fazendo o burpee com perfeição. Ótimo. Na hora que ela tenta fazer o burpee completo, ela diz assim, nossa, eu nunca fiz isso. Ela nunca fez o burpee completo, mas ela foi fazendo etapas do burpee que fez ela chegar na semana 7 e 8 conseguindo executar bem. Sabe o que é o nome disso? Metodologia. Método. As pessoas não têm método. Método. As pessoas não têm método, Raquel. Aí, enfim, se a gente começar a falar, a gente não vai parar mais, porque a gente vai encontrar vários erros, entendeu? A gente está falando sobre os motivos que fazem o aluno desistir, ponto. Mas se a gente começar a listar erros, caraca, velho, a gente fica até amanhã aqui. E tu falou sobre uma coisa que está faltando demais, que é o que eu vendo, é o meu método. Tá aqui, galera, tá aqui meu método. Tá aqui a sugestão, depois tu adapta para o teu ambiente, não tem problema, mas tá aqui, é um método testado, aprovado. Já tive empresa, personal, na praça, na garagem, tudo, ele é aplicável em qualquer lugar. E outra coisa que eu estou falando, o treinador hoje, pós-pandemia, ele tem que ser híbrido. O que é híbrido que eu estou falando? O método, teu método, ele tem que ser aplicável no online, no presencial, na academia convencional, na praça e na casa do aluno. O meu método, ele atinge esses 5 ambientes, opa! Ô, Rodrigão. Certo. Ô, Rodrigão, eu vou fazer xixi rapidinho que eu tô me mijando nas calças. Vai lá. 2 minutos, tá vendo? E galera, aproveitar essa brecha. Metodologia de treino. Gente, tudo isso que a gente está falando durante toda a semana da fábrica, durante toda a Elitecast, né? Desde a semana passada, no primeiro episódio, né? Trouxe aqui feras da educação física, trouxe feras do desenvolvimento pessoal, como o Almeres, como o Jerônimo. Galera, tudo é baseado em método. Qual é o teu método? Tua metodologia de treino. Você tem muito claro, tem que ter clareza do seu método. Caraca, velho, um aluno avançado chega para mim, um aluno iniciante chega para mim, um aluno quer, sei lá, ganhar de força, quer competir em LPO, não sei, velho. Outra pessoa quer emagrecer. Tu tem clareza do teu método, tu consegue atingir toda essa galera a partir do teu método ou ferrou? Ou tu tenta fazer tudo igual, da mesma maneira? Não, gente. Sabe o que é um exemplo que eu sempre falo? De pessoas que não têm método, é aquele indivíduo profissional que vai para a academia montando o treino. É aquele cara que monta o treino, prescreve treinos, antes do treino. Né? Tipo, falei, Raquel, quer ver um exemplo de pessoa que não tem método? É aquele profissional que vai para a academia montando o treino no caminho. Ele monta o treino no ônibus, ele monta o treino dirigindo, ele monta o treino antes, o aluno está vindo lá na reta. O aluno está vindo. O treino, vou montar o treino rapidinho aqui. Tipo, caraca, velho, não tem planejamento. Caraca, o que o cara vai fazer no mês? Não precisa fazer um plano anual, nem porque a gente muda muito, a gente aperfeiçoa. Já tentei fazer planos trimestrais, não deu certo. O meu era sempre quinzenal, assim. Virou até semanal, na real. E, tipo, tu tem que ter um planejamento. Como é que eu... E outro ponto, né? Por que fazer o agachamento? Será que as pessoas têm essa resposta? Por que fazer extensor? Eu faço porque... O primeiro começou, eu vou ir. Por que usar esteira? Por que fazer HIIT? Por que fazer o supino? É para ter um peito grande ou para melhorar outros exercícios, tipo uma prancha alta, um burpee, sei lá, uma flexão de apoio, vou fazer treino muito na praia. Pô, vou melhorar meu apoio botando peso na paleta ou fazendo um supininho. Por que eu faço as coisas? Quem não tem essa resposta é porque não tem método. Ponto. Quinto motivo que faz os alunos desistir, então. Não, tu falou o quinto, né? Qual foi o quinto? Já falei. Qual é o... Agora eu vou falar uma coisa que eu faço que vem dando muito certo. E estatisticamente eu venho coletando dados sobre isso.
eu criei uma gamificação. Uma gamificação Poderoso. dentro do meu aplicativo. Que a pessoa vai destravando pontos, sabe? Ela vai ganhando pontos à medida que as coisas acontecem. Então eu trabalho os 3 pilares que levam ao resultado, que é o treino, com metodologia, com as progressões devidas exatamente como tu tá falando. A parte da nutrição. Ah, Raquel, mas tu não é nutricionista, como é que tu tá falando de nutrição? Agora, pega a visão do que eu vou falar. A parte básica de alimentação e nutrição, saber o que é proteína, o que é gordura, o que é carboidrato, não tem que ser de domínio de um nutricionista. Isso devia ser domínio público, a gente devia aprender no colégio. Então não precisa ser nutricionista. Tu estudou, tu praticou, tu aplica em ti isso, tudo que tu... Então não tem problema nenhum tu dominar e explicar para as pessoas o que é uma proteína, o que é um carboidrato, o que é uma gordura. Tu pode e tu deve falar sobre isso, porque a gente devia aprender na escola. Porque se a gente aprendesse isso na escola, a gente talvez não tivesse tanto problema de obesidade, de saúde. É incrível o quanto minhas alunas me perguntam assim, eu digo assim, come aí uma proteína. Elas montam um prato com arroz e massa, espaguete, e perguntam assim, e aí, tá bom meu prato com proteína? Eu digo, caramba, elas não sabem o que é proteína. Sim. Sabe? Tu não precisa ser nutricionista para falar esse básico. Volto a dizer, a gente tinha que aprender na escola, tinha que ser de domínio público. Então tá tudo bem tu ensinar pro teu aluno essas questões básicas. Tu tá ligada que a obesidade, pela primeira vez, está matando mais que a fome? É um estudo novo. A obesidade está em 6º e a fome passou de 1º para 8º. Por incrível que pareça. A obesidade está matando mais que a fome. É doença, tá matando mais no mundo. Tu vê que loucura, né? E a alimentação tá total linkada com o que tu falou, né? A gente não sabe. Então, galera, não tenha medo de falar com o seu aluno. Primeira coisa, tem que ser bacana. A gente se formou em educação física, galera. A gente estudou fisiologia do exercício, a gente teve provavelmente disciplina de nutrição, eu tive na minha faculdade. Todo mundo estudou fisiologia do exercício, fisiologia humana. A gente sabe como o macronutriente se comporta no nosso corpo. Isso não é de domínio do médico ou do nutricionista. A gente sabe isso. É quase um dever do profissional de educação física, do educador físico, ensinar isso. Um parêntese, tá? Eu gosto de usar a palavra educador físico, por mais que formalmente não seja o conceito certo, porque eu acho que educador é a palavra mais linda do mundo para representar o que a gente faz. Porque a gente está educando as pessoas. Então, mesmo não sendo um termo, entre aspas, correto, né? Porque o certo seria o profissional de educação física. Poxa, educador físico é uma palavra linda, não é? Sabe? Claro. Então eu gosto de usar educador físico. Então não se prendam a conceitos, tá, gente? É a mesma coisa, não se prendam a conceitos assim. Eu vou usar muitas vezes educador físico aqui. É a mesma coisa. É nosso dever. É a mesma coisa esticar e dobrar. Tipo, a gente aprende que... Não, o correto é falar estender. Mas quebra um pouco. Sai um pouquinho É bom? Tá falando sobre gamificação. E aí? Então eu trabalho os 3 pilares. Treino, alimentação e mentalidade. Então na minha gamificação, aqui eu vou mostrar rapidamente, tá? É legal tu falar isso, porque eu tô tentando migrar isso pro meu curso também, gamificação. Ó, tá aqui o aplicativo, tá? Meu aplicativo é tipo o Netflix, ó. Aqui de treino, alimentação, mentalidade. Aí aqui no final tem as gamificações. Eu vou mostrar o exemplo de uma aqui, tá? Mas é opcional. A pessoa tem que clicar aí São turmas. A gamificação são turmas. Eu abro de tempos em tempos. Aí aqui, ó, tem as tarefas todas, de todos os dias. Dia 1, dia 2, dia 3. E sempre tem tarefa de treino. Não vai aparecer muito bem, tá? Mas de treino, alimentação e mentalidade. Não, mas dá para ter uma ideia. E como é que a pessoa prova que fez isso? Marca selecionado? Tipo, tem que ter um pouco de integridade da pessoa do outro lado, não? Então, na parte das regras do desafio, eu trabalho muito sobre transparência e honestidade. Eu digo, galera, olha só, se tu quiser burlar isso aqui, tu vai burlar. Né? Se tu quiser mentir que tu fez, tu vai mentir. Mas o que tu ganha com isso? Tu tá mentindo pra ti mesma.
Se tu disser que tu treinou, se tu disser que tu praticou a gratidão, porque tem tarefas aqui de gratidão, de palavras de afirmação, de meditação. Então eu integro todos os âmbitos que vão fazer com que ela realmente desenvolva a mentalidade dela em prol de um treinamento. Eu assim, se tu burlar isso, tu tá mentindo pra ti mesmo e tu não vai atingir o resultado. Tu quer enganar quem? Então, pode ser que tenha gente que minta aqui? Pode. Mas eu diria que a estatística é muito baixa, porque no final a gente pega fotos de antes e depois das pessoas. No início e no final. Então, no final, tu vê as fotos de antes e depois com as medidas das pessoas e o comparativo, porque o aplicativo faz isso automaticamente. Tu diz assim, cara, essa pessoa não mentiu, né? Ela botou a foto dela aqui. Claro, ela pode ter pegado foto de 30 anos atrás, de agora, sei lá. Realmente, as pessoas não querem se enganar. Porque quando tu trabalha a parte de mentalidade, assim, ela não vai fazer, entendeu? De maneira geral. Sempre tem um e outro, mas a maioria não tenha dúvida. Não vai. Então, saiu da tua boca isso, tu explicou como é que funciona. Se não tivesse essa parte da explicação de que só ela ia estar perdendo se mentisse, as pessoas fariam mais. Isso tem que acontecer nos treinamentos, que nem tu, como foi o primeiro motivo que tu falou, né? É saber te expressar, avisar o aluno, né, sobre os benefícios, né? E aí? Então, essa gamificação, ela dura 21 dias e tem sido incrível a adesão. Incrível. Eu já fiz umas 5 turmas dessa gamificação de 21 dias e as pessoas saem. Tem o treino durante 21 dias, tem meditação. Olha só o lance da meditação. Na primeira semana é 1 minuto de meditação. Na segunda semana, 2 minutos. Na terceira semana, 3 minutos por dia. Ah, mas 1 minuto só vai dar diferença? Quando a gente lê sobre a parte neurocientífica do mindfulness, da meditação, o resultado é incrível. Então, não foquem apenas no treinamento. Aprendam mais sobre o que vai fazer, sobre todos os âmbitos que vai fazer com que teu aluno tenha resultado. E não é só 3 séries de 10, 3 séries de 15, 3 séries de 20, ou botar teu aluno na esteira. É buscar conhecimento que a faculdade não te dá. Porque as faculdades estão muito atrás de tudo que tem para fazer com que o nosso aluno atinja resultado. Então, tenha a mente aberta. Não seja arrogante. Tem uma coisa, Rodrigão, que eu falo. A gente começa na área da saúde porque tu escolheu educação física. Quando a gente escolhe educação física, por exemplo, é porque a gente teve uma transformação com aquilo que a gente quer levar para outras pessoas. Aquilo te fez tão bem. Tu assim, caramba, eu quero levar isso para outras pessoas também. Só que no meio do caminho da faculdade vem a vaidade do conhecimento. A vaidade do paper, a vaidade acadêmica, a vaidade do falar flexionar e não dobrar, o falar perfeitinho. A gente aprende na vida acadêmica a falar de acadêmico para acadêmico. Tu não aprende a falar de acadêmico para leigo, e entender como se forma hábitos. A gente não aprende isso. Aí tu sai da faculdade vaidoso do conhecimento. No dia, quando eu comecei a vida do online, eu me lembro que eu olhava o Vinícius Possebon e via ele falando, porque vai queimar a barriga, o abdominal. Eu achava aquilo um absurdo. Absurdo, porque abdominal não queima a barriga. A gente sabe disso. Quando ele fala, né? Cara, deve ter sofrido muito no início, porque tu foi o... Eu achava. Não, e eu tinha crenças a respeito disso também, que eu precisei quebrar. Quando eu entendi que eu estava usando uma headline da maneira que a pessoa pergunta para mim, porque o que o aluno te pergunta? Qual é o abdominal que queima a barriga? É assim que o aluno pergunta, porque ele é leigo, ele não sabe. Então, no momento que eu começo um vídeo, quando eu falo, né? O melhor abdominal para queimar a barriga. E tô mostrando um abdominal ali, aí a pessoa olha aquele vídeo, eu consegui captar a atenção dela. Daí eu vou falar o que eu quero. Aí eu falo o que eu quero. Abdominal queima a barriga? Sim ou não? Tem exercícios que são mais eficazes do que outros, mas abdominal não queima a barriga. Deixa eu te explicar realmente o que queima a barriga. Daí eu construo a linha de raciocínio. Claro, golaço. Porque eu tô falando exatamente como o aluno pergunta. Então a gente tem que ter empatia para saber como o aluno pergunta para poder responder para ele. Né? E conectar com a linguagem dele. Então, abram o coração.
Não julguem uma frase antes de ver o contexto inteiro. Busquem saber outros conhecimentos. Vai atrás de entender de desenvolvimento pessoal, de psicologia positiva, de formação de hábitos, de neurociência, de como se comporta o cérebro reptiliano, o cérebro límbico, o neocórtex, na formação de hábitos, como desenvolve empatia. Vai estudar tudo isso. Porque se tu ficar fixado apenas em ser outra série de 10, outra série de 15, desculpa o termo, tá fudido. E tu vai fazer com que teu aluno desista. E tu não vai entender por quê. Porque tu não entendeu como fazer com que teu aluno se fortaleça e forme hábitos que é para uma vida inteira. E aí tu vai dizer, mas ele também não gosta de treinar, por isso que desistiu. Cara, a culpa foi tua. Também, não apenas tua, né? Mas tu contribuiu muito para não formar de uma maneira positiva o hábito no aluno. Tu teve uma bela oportunidade, porque ele te contratou, vocês ficaram um tempo juntos e tu não conseguiu botar na cabeça do aluno a importância da atividade física, que não é só o físico. E a questão da motivação. Mas tudo isso que está falando, Raquel, a pessoa tem que ter uma cabeça aberta. Se a pessoa tem uma cabeça fechada, é militante, só mete pau na galera, vou até liberar o chat aqui para encerrar, o cara tem que ter uma mente aberta. O que é ter uma mente aberta? Tá, eu não concordo com o que a Raquel disse, mas para ela ter mais de 1 milhão de seguidores, ter um aplicativo top, alguma coisa ela tem de bom, né? Senão não teria isso. Olha os resultados da Raquel. Rodrigo às vezes fala umas coisas que eu não concordo, mas deixa eu ter uma mente aberta, deixa eu ver se faz sentido. Eu acho que faz sentido, porque senão eu não teria tudo isso de pessoas na plataforma e ninguém reclama. Não tem nenhum reclame aqui, não tem nada. Não, então quer dizer, o cara é íntegro. Deixa eu aliviar um pouco essa minha barreira e vamos entender um pouco mais. Pô, você é bom. Caraca, velho, como assim? Treino curto, tá louco? Não, mas o cara tá bombando, deixa eu ver se tá funcionando isso mesmo. Deixa eu estudar um pouco mais. Deixa eu ter uma cabeça mais aberta. Né? As pessoas são muito arrogantes, né? A gente falou, são muito, sei lá, arisco, né? Para trás de conhecimento, são muito presas. Então tem que ter uma mente aberta para conseguir fazer isso que tu tá falando, né? Olha os teus alunos aí, ó. Deve ser tua aluna. Show, Raquel. Pra mim não tá aparecendo os comentários, só tá aparecendo quem começou a me seguir. Que estranho. Comentário não tô vendo. Deixa eu desativar e ativar de novo aqui, vamos ver. Pra mim apareceu direitinho aqui. Mas... agora começou a aparecer. Então, pessoal, tipo aqui, ó. Boa tarde, Raquel, sou sua fã. Raquel é a nossa diva master. Raquel mudou minha vida física. Tá aí, galera. Isso é outra coisa, outro ponto incrível, né? O quanto que a gente transforma a vida. O Cleiton falou sobre isso. Que a gente tem que entender que a gente tem que transformar a vida das pessoas. É transformação. É salvar a vida delas, né? E a pandemia, por incrível que pareça, por mais mal que fez e está fazendo ainda, a pandemia eu acho que fez acordar a galera que não treinava. Estatisticamente, 55% das pessoas que estão entrando dentro da academia, Raquel, são pessoas que não treinavam. Aquela galera que não treinava, deve ter perdido um pai, um tio, um vô, alguma coisa que fez que mexesse com ela. Né? Então, eu creio que a gente não está preparado para atingir, para entregar resultado para 55% das pessoas. Eu acho que a gente não está preparado. Rodrigo, deixa eu te contar uma pequena história e contar para a galera aqui uma pequena história de quando eu comecei no online, né, 5 anos atrás. Eu fiz o meu primeiro programa e aí deu 2 meses. Na comunidade lá do Facebook veio um depoimento de uma aluna que tinha reduzido, 15 quilos nos 2 meses. Pra caramba. Assim, eu disse, caramba, deixa eu ver quem é essa pessoa. Era a Carol e ela morava em Tramandaí, pertinho de Porto Alegre aqui. E aí eu consegui marcar com ela num dia que ela veio em Porto Alegre para eu entrevistar ela, né? Para fazer um estudo de caso com ela. Sim. E aí aquela emoção de conhecer, né? O abraço. Enfim, e ela me disse assim, Raquel, sabe aquele vídeo que tu fez? O melhor abdominal para queimar a barriga? Olha só. Que a luz estava meio esquisita, o quadro atrás de ti estava meio torto, que eu quase não postei aquele vídeo. Eu quase não postei porque eu olhei e botei defeito, achei que estava ruim. Se não fosse aquele vídeo, talvez eu não estivesse aqui hoje. E eu pensei, talvez não estivesse aqui magra, né? Hoje. E ela assim, não,
talvez eu não estivesse aqui no planeta Terra, porque aquele dia eu ia tentar suicídio de novo. E talvez eu conseguisse. E eu não fiz, eu não cometi, eu tava com tudo, ela disse assim, Raquel, eu tava com tudo planejado. Eu tinha deixado uma carta, ela tava no fundo do poço de depressão. Eu tinha planejado tudo, eu já tinha escrito uma carta, eu já sabia a hora que meus filhos não iam estar em casa para eles não verem. Eu ia fazer no banheiro, ela tinha planejado tudo. Olha que foda. E quando eu vi o teu vídeo, do jeito que tu falou comigo, do jeito que tu me motivou, do jeito que tu fez eu sentir que eu tinha capacidade de tentar, ainda que eu já tivesse desistido muitas vezes, do jeito que tu fez eu acreditar que mesmo sem ânimo eu ia conseguir, que tu fez eu fazer um pequeno exercício rapidamente e eu consegui sentir um benefício daquilo e me fez ter motivação de dar um próximo passo, é porque eu tô aqui hoje. Eu disse, caramba, na hora que ela me falou aquilo, eu fiquei imaginando, imagina se ela tivesse cometido suicídio. Se eu não tivesse postado aquele vídeo aquele dia. Se eu não tivesse falado dobrar. Se eu tivesse falado flexionar em vez de dobrar. Se eu não tivesse usado os termos que ela escuta. Nesse dia em diante, eu quebrei todas as minhas crenças. De que se eu tivesse que falar dobrar, para salvar uma vida, eu ia falar dobrar. Se eu tivesse que falar estender em vez se eu tivesse que falar deixa esticado em vez de estender, eu ia falar se era para salvar uma vida. Então, a partir daquele dia em diante, me caiu a ficha de que o meu papel nesse mundo é salvar vidas. E não, o corpo é uma consequência, a saúde é uma consequência, mas eu estava salvando vidas. Hoje a Carol trabalha junto comigo, faz parte da minha equipe, e ela é das pessoas que mais conseguem empatizar com as alunas que estão depressivas, que estão com algum problema sério, não conseguem avançar. Ela salva essas pessoas, dando apoio para elas. Imagina se eu não tivesse quebrado a crença do jeito de falar, da empatia, da motivação. Ó, tá vendo assim a função que a gente tem no mundo de salvar vidas, galera? Parabéns. É nossa função. Esqueçam a vaidade da palavra técnica. Esqueçam a vaidade. Empatizem, conectem de alma para alma, de ser humano para ser humano. A vocação de um professor, em primeiro lugar, é salvar vidas, é fazer um ser humano melhor. O treino é só a ferramenta pela qual a gente faz alguém chegar na sua melhor versão. E a gente está numa época no planeta Terra que a gente precisa tocar assim, o coração das pessoas. É nossa função fazer isso. Se em algum momento vocês precisarem esquecer um pouquinho dos termos técnicos, esqueçam. Porque o mais importante é salvar a vida. Não quer dizer que vocês vão esquecer de ciência, esquecer do que dá resultado. Não. Vocês vão aplicar metodologia para entregar essa humanização para as pessoas. E o Rodrigão sabe ensinar essa metodologia. E sabe ensinar muito bem. Por isso que ele vem salvando tantas vidas e fazendo com que os professores toquem mais e mais o coração das pessoas. Então, falem mais de coração para coração. Usando a ciência como a ferramenta de tocar o coração das pessoas. Parabéns, Raquel. Parabéns pelo teu trabalho, gratidão, né? Que Deus continue te abençoando, não tenha dúvida que tu tá salvando muitas vidas, né? Nós, só com os conteúdos na internet, com essas lives, com esses, enfim, workshops que a gente organiza, a gente, com certeza, a gente salva muitas vidas, transforma muitas vidas. Eu acho que essa é a essência, né, da vida, é ajudar as pessoas, né? E isso falta muito na humanidade, e tu faz isso com exatidão. Parabéns. Sucesso para ti, cada vez mais aí. Muito bom te ter aqui. Pô, minha amiga de longa data, a gente treinou muito tempo junto. Quero treinar ainda mais, né? É só a gente descer um pouco, relaxar um pouquinho e fazer a nossa agenda. E agradeço por aceitar o convite, né? Eu sei que a nossa vida é uma correria. E obrigado por essa hora aí, mais de uma hora, deu 67 minutos praticamente. Te agradeço de coração pelo carinho, viu? E continua aí arrasando. É uma honra para mim. Eu fico feliz da vida de compartilhar tudo isso. Eu não tenho a maior verdade, não é a única verdade, mas é uma coisa que vem funcionando demais, né? E volto a dizer, eu procuro basear realmente em ciência. Então é usar a ciência, a teoria com a prática.
E não tem preço, galera. A gente vê um aluno feliz, saudável e sendo exemplo para outras pessoas. E o nosso papel, muito mais do que levar um corpo, é levar um propósito maior. Fazer com que o corpo seja apenas uma consequência da transformação de hábitos das pessoas. E é a nossa função. Fazer essas pessoas adquirirem hábitos saudáveis. A gente é um coach, a gente é muito além de levar uma transformação de corpo. Assumam esse papel de transformação na vida das pessoas e de empatia, que isso vai fazer muita diferença. É bom demais, é bom demais. Não comemore quando o aluno cancela. Fique inquieto quando o aluno cancela. Vai atrás, procura por quê? Porque a saúde é o teu que está na reta. Eu quero ser conhecido como o professor que dá resultado, e não aquele professor que tem aluno que cancela. Né? Enfim, se a gente for falar vários, a gente vai passar de 300 motivos que fazem o aluno desistir. Né? Então, foi muito bom. A gente pode marcar mais lives, não tenha dúvida disso. Quando tu quiser. Quando tu quiser. Tô aqui. Achando sensacional fazer live com essa galera. E eu me lembro até hoje, que é para encerrar. Não sei quanto tempo atrás, acho que eu tinha Gol ainda, acho que uns 5 anos. Tu falou que faz 5 anos que tu tá fazendo isso, né? No digital entrou a fundo. Eu me lembro lá embaixo, treinando o LPO, a gente falando sobre isso. E eu tava começando. Pensando em fazer isso. Vou gravar uns videozinhos pra Gol aqui e tal. E e hoje a gente tá aqui junto, né? Cada um com suas metas, cada um com o seu sucesso. E eu creio que o sucesso é fazer aquilo que tu gosta, né? Ponto. É fazer aquilo que tu gosta. Para mim, eu não considero mais trabalho. Para mim, fazer... O sucesso, medida de felicidade, propósito. As pessoas ficam, qual é meu propósito? Cara, o propósito é servir. O propósito é levar solução para o mundo. Através de algo que tu gosta de fazer. Então, o sucesso, felicidade, não é fazer o que tu tem prazer apenas. Olhar só para ti, eu, não. Sucesso é tu resolver um problema no mundo. Qual problema tu tá resolvendo no mundo? Tu tá resolvendo o problema do teu aluno e levando uma pessoa melhor para o mundo? Esse é o teu papel. Levar alguém melhor para o mundo. Esse é o nosso papel. Resolver problemas de alguém, levar a solução. Através de coisas que a gente gosta de fazer, obviamente. Então, leva uma solução. Essa é a medida de sucesso. Quantos alunos você está transformando para replicar um mundo melhor? Para eles serem exemplo de transformação para outras pessoas também. Isso é medida de sucesso para mim. Eu não sei qual foi a live, tá? É tanta live que eu venho fazendo que eu não sei se foi Jerônimo ou Almeres, não me lembro. Qual é o teu sonho? Ganhar 20 mil, 30 mil? O que tu tá fazendo para a humanidade para ter essa moeda de troca? Porque tudo é dinheiro. O que tu tá fazendo para as pessoas te pagarem? Ponto. Né? Se a gente conquistou vários prêmios hoje, é porque a gente está fazendo acontecer para a humanidade, para a sociedade. Então, eu tenho a minha moeda de troca é o treinador elite. Ponto. O que o treinador elite faz? Transforma professores comuns em treinadores de elite, acima da média, que entrega resultado, que salva vidas. Eu treino vários profissionais que se tornaram uma Raquel Quartiero, por exemplo. Rodrigão, que honra! Do presencial. Né? Daqui a pouco, se eu começar a atingir o online, ferrou! Eu vou ganhar isso aqui 4 vezes mais. Não estou ainda com condições de equipe para fazer isso. Mas, quer ganhar dinheiro, professora? Transforma a vida das pessoas. Não pensa só no dinheiro dele. Seja mais interessante e menos interesseiro. Ponto. Entrega resultado. Se tiver que dar uma semana gratuita para o cara te conhecer, vai lá, marca uma semana gratuita. Não queira só vender. Ajuda primeiro. Quantidade de conteúdos que a Raquel tem na internet, quantidade de conteúdos que o Rodrigo tem na internet, gratuito. Ninguém está pagando nada para assistir aqui. Eu estou sendo o quê? Eu estou ficando mais interessante para você. Domingo eu vou abrir as inscrições, a venda vai acontecer, porque eu não estou interessado no teu dinheiro. Eu estou te ajudando aqui por livre, espontânea vontade. Agora, a tua decisão... Enfim, quanto mais a gente entender isso... É óbvio que todos nós queremos ter uma progressão de sucesso financeiro e profissional na nossa vida, é óbvio. O Rodrigão quer, eu quero, mas o sucesso financeiro, ele não está acima da entrega de solução para as pessoas. A entrega de solução, ela tem que estar mais alta do que o dinheiro, ou pelo menos no mesmo nível que o dinheiro. Dinheiro tem tudo a ver com tudo, menos com dinheiro de fato. O dinheiro é só uma troca de energia. E o que o Rodrigo está fazendo aqui, por cada um de vocês, é trazer o que a faculdade não dá. É trazer o que a faculdade não dá. É
todos os anos de experiência que ele tem como empresário, como educador físico, como professor, como atleta, na transformação da vida das pessoas. O que vocês estão vendo aqui ao longo de todos esses dias, das pessoas que ele tem trazido para falar com vocês, cara, não tem preço. Ele está encurtando um caminho que talvez tu leve 20 anos para conseguir, porque a gente não formou esse conhecimento do dia para a noite. E o Rodrigo tá vindo com uma metodologia progressiva, prontinha, para tu só aplicar. Para tu só aplicar. Então, o que ele está fazendo de transformação pelo mundo, óbvio que ele vai abrir as inscrições, ele também vai ganhar dinheiro com isso, que maravilha! Mas ele está te oferecendo um conhecimento por um valor justo e muito abaixo do que tu pagaria para juntar todo esse conhecimento. Então, aproveita o que o Rodrigo está te dando. Aproveita, porque não tem preço isso. Se tu fosse pagar por todo o conhecimento que ele já adquiriu ao longo da vida dele, tu pagaria 30 vezes mais, provavelmente, do que vai valer o curso dele. E o resultado que tu vai ter vai ser muito mais rápido, vai aplicar assim, ó. Não estamos dizendo que tu não é obrigado a fazer o curso do Rodrigo. Porém, o que tu já está tendo aqui de informação, tu já vai conseguir dar um passo. Imagina com o curso. Imagina com o curso. Show de bola. Então, Rodrigão, parabéns pelo que tu tem feito pelos educadores físicos. Obrigado. Porque é nossa missão transformar a saúde das pessoas e fazer educadores profissionais de educação física melhor para o mundo. E tu vem fazendo esse papel de uma maneira incrível, linda, bonita, que tá fazendo esse mundo melhor. E para mim é uma honra te ter como amigo. Eu me inspiro em ti também como profissional, como atleta, como alguém que está empreendendo. E poxa, para mim é uma honra estar aqui compartilhando essa live contigo e falando com toda essa galera. Não tem maior verdade, não tem única verdade. E estou compartilhando um pouquinho do que aconteceu comigo e que deu certo. Foi só isso. Se alguma coisinha que eu falei tivesse feito sentido para alguém sair daqui aplicando e fazer um aluno ter algum resultado, assim como tu tá trazendo, puxa, já valeu meu dia. Já valeu meu dia. Não tenho dúvida. Então tá. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Fechou então. Valeu, Raquel. Um beijão. Sucesso, tudo de bom.